silêncio. Vamos falar sobre a doença de Parkinson e como ela afeta aqueles que a possuem. Já vamos começar. Olá a todos, e aqui estamos para dar início a mais um programa Rompendo o Silêncio. E hoje trouxemos um tema, falaremos sobre a doença de Parkinson, falaremos sobre os sintomas, falaremos sobre os tratamentos também. Temos conosco pelo Zoom o doutor que irá esclarecer todas as nossas perguntas. Olá, Cíntia. Olá, tudo bem? Sim, o tema hoje está muito legal e assim vai abrir muito a visão das pessoas que estão assistindo e assim vai trazer, né, essas informações que de repente você tem algum sintoma ou tem algum familiar que já está, não é, com essa doença, você vai saber como poder ajudá-lo de uma maneira mais eficaz, né, para ajudar aquela pessoa naquele momento difícil da vida dela. E a gente sabe que é sensível, né, quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas. Então mexe com toda a família e de repente você não sabe como lidar ainda com essa situação. Fique conosco, ligado. O doutor vai estar esclarecendo aqui várias dúvidas e vai ser muito bom. Esse é o nosso tema. Então vamos assistir a primeira matéria e depois já voltamos com o nosso especialista. A doença de Parkinson, uma condição neurodegenerativa crônica, é caracterizada por sintomas motores como tremores, rigidez muscular e lentidão de movimentos. Embora frequentemente associada à idade avançada, o Parkinson pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias. Essa condição tem origem na degeneração progressiva das células nervosas produtoras de dopamina no cérebro. A dopamina é um neurotransmissor vital que ajuda a controlar os movimentos do corpo e, à medida que sua produção diminui, surgem os sintomas característicos do Parkinson. Além dos sintomas motores, alguns pacientes também podem experimentar alterações no humor, dificuldade cognitiva e distúrbios do sono. Embora não haja cura para o Parkinson, há uma variedade de tratamentos disponíveis para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos desafios associados a essa doença, a pesquisa científica e os avanços tecnológicos têm proporcionado uma compreensão cada vez maior do Parkinson, o que é fundamental para desenvolver terapias mais eficazes e, quem sabe, um dia encontrar a cura. E para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, temos conosco, conectado pelo Zoom, o Dr. Leonardo de Souza Bernardes, que é neurologista especializado em neuro-oncologia. Seja bem-vindo, doutor, ao programa. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa tarde, doutor. Já tenho a primeira pergunta para o senhor explicar para a gente melhor o que é isso, né? O que é essa doença de Parkinson e quais as suas características. Certo. A doença de Parkinson, ela faz parte do grupo das doenças neurodegenerativas, assim como a doença de Alzheimer, por exemplo. O que essas doenças têm em comum? Elas ocorrem a partir de vários estímulos que a gente não sabe dizer exatamente qual é o estímulo inicial ou os estímulos iniciais, mas o fato é que algumas células no sistema nervoso central começam a morrer. Somente, no caso do Parkinson, os neurônios que carregam uma substância chamada dopamina, e elas se localizam mais nos núcleos da base e numa estrutura chamada mesencéfalo. Então, a partir desse processo de morte neuronal, é um processo contínuo e progressivo ao longo de anos, que o paciente começa a manifestar os sintomas clássicos da doença de Parkinson. E, doutor, quais são as causas dessa doença? É uma excelente pergunta, nós não temos uma resposta definitiva ainda, provavelmente não existe uma causa só, mas algumas causas. Então, basicamente, o que nós acreditamos hoje é que o indivíduo já nasce com uma predisposição a ter essa doença quando chega a partir dos 50, 60 anos de idade, e durante a vida dele, através da exposição de alguns fatores de risco, a doença acaba se desenvolvendo. Mas até o presente momento não existe um grande culpado
ainda para a doença de Parkinson. E o senhor falou que é uma doença neurológica, né? E ela pode ser genética? Sim, existem as causas genéticas da doença de Parkinson familiar, elas correspondem mais ou menos a 10% dos casos do que esses pacientes têm em comum. Então, além da história familiar, logicamente, então pais, avós com a doença, esses pacientes são mais jovens, pacientes de 25 anos, 30 anos, 40 anos, uma faixa etária bem mais jovem do que esperado para os outros pacientes com esse Parkinson, que nós esperamos com 50, 60 anos de idade. E doutor Leonardo, quais são os estágios da progressão da doença de Parkinson? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas acreditam que a doença de Parkinson é só quando começa a ocorrer os sintomas motores, nós falamos, como tremor, rigidez e os mais comuns. Mas o fato é que hoje nós sabemos que a doença já se inicia mais ou menos 5 a 10 anos antes, com alguns sintomas como constipação intestinal, redução do olfato, nós chamamos de hiposmia, sintomas neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, apatia. Então, é um contínuo de sintomas que, em algum certo momento, quando começa a morrer mais neurônios motores, digamos assim, aí a pessoa começa a realmente ter os sintomas mais debilitantes. Mas o importante dessa pergunta é lembrar que doença de Parkinson não é só tremor. Existem vários outros sintomas que devem ser levados em consideração. Okay. E doutor, quais são os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento da doença? Bom, nós temos alguns, como basicamente o sexo masculino parece um fator de risco, existe uma suposição que o estrogênio talvez tenha efeito protetor nas mulheres, por isso que é mais comum em homens. A idade, acima de 50, 60 anos de idade, os pacientes começam a ter mais prevalência da doença. Existem algumas evidências que apontam que pacientes que moram em áreas rurais, que são expostos a agrotóxicos, também tem uma prevalência maior da doença. E também uma associação de algumas outras condições, como diabetes tipo 2, história de traumatismo encefálico em algum momento da vida, também podem ser considerados fatores de risco. Então, os homens é mais predisposto a ter? Exatamente. De acordo com os nossos estudos epidemiológicos, sim. O homem, mais ou menos, 1,4 homens para cada mulher acometida. Então, sim. Ok. E quais são os distúrbios não motores frequentemente associados à doença de Parkinson? Certo. Os distúrbios não motores são esses que eu comentei anteriormente. Os mais comuns são constipação intestinal, talvez seja o mais precoce assim, de todos. É a questão do paciente começar a ter mais dificuldade de evacuar, começa a reduzir a frequência de ir no banheiro, então começa a ter frequência de 1 a 2 vezes por semana só para ir no banheiro, por exemplo, associado à perda do olfato, redução do olfato, e também a questão de humor. Transtornos psiquiátricos começam a ficar evidente. Então, nesse contexto das 3 situações, também começa a aumentar a chance de Parkinson. E tem um outro fato interessante, que o Parkinson também afeta o sono da pessoa. Existe uma condição que nós chamamos de um transtorno do sono REM, que o paciente começa a ter sonhos muito agitados, vívidos, parece que está sempre lutando, brigando, fugindo. Isso é uma característica da classe de doença, da doença de Parkinson. Não é exclusiva, mas é muito típica dessa condição. Interessante, né, senhora? Muito. Doutor, obrigado pela sua introdução. Vamos dar uma pausa agora, vamos dar uma matéria falando mais sobre esse assunto e já voltamos com o senhor, tá bem? Tudo bem. E vamos agora para essa matéria e já regressamos. Parkinson é uma batalha diária para milhões de pessoas em todo o mundo. Essa condição neurológica complexa afeta não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito dos pacientes. No entanto, muitos indivíduos diagnosticados com Parkinson são exemplos inspiradores de coragem e resiliência. O diagnóstico de Parkinson pode ser avassalador, mas muitos pacientes abraçam a abordagem positiva em relação à sua condição. Eles se reúnem em grupos de apoio, compartilham experiências e conhecimentos e encontram força na união. Aprender a viver com os sintomas e adaptar-se às mudanças é uma jornada desafiadora, mas muitos encontram maneiras criativas de superar os obstáculos diários. A fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham um papel fundamental no gerenciamento do Parkinson, ajudando a manter a mobilidade e a independência. Além disso,
A pesquisa contínua sobre a doença oferece esperança de melhores tratamentos e talvez um dia uma cura definitiva. É importante lembrar que, apesar das dificuldades, as pessoas com Parkinson são mais do que sua condição. Elas são pais, mães, amigos e membros ativos da comunidade, com paixões e objetivos únicos. A compreensão, o apoio e a conscientização são essenciais para criar uma sociedade mais inclusiva e solidária para aqueles que enfrentam a doença de Parkinson diariamente. E voltamos aqui para dar continuidade ainda com o Dr. Leonardo, né, que ele é especialista e especialista de neuro-oncologia. Seria isso, né, doutor? E isso assim, mesmo. O papo está bem legal, tenho certeza que está aí aclarando muita gente, Sim, né? E o assunto é bem interessante, doutor. Já tenho outra pergunta, seria qual a relação entre o Parkinson e a demência? Ótimo. Nós sabemos que demência, é até importante frisar esse ponto, não é sinônimo de Alzheimer, por exemplo. Apesar de Alzheimer ser a principal causa. Quando nós falamos demência, nós estamos falando de um processo degenerativo, progressivo também, que acaba resultando numa menor autonomia do paciente, em termos de funcionalidade, de fazer as tarefas do dia a dia dele. E nós temos várias causas de demências. Então, esse foi o ponto. Demência não é sinônimo de Alzheimer. Dentre as diversas causas de demência, entra, por exemplo, doença de Parkinson. A doença de Parkinson, em torno de 5 a 10 anos depois que o paciente já vem evoluindo com ela, vem realmente causando declínio cognitivo nesse paciente. A questão é que no Parkinson, a memória não costuma ser a primeira coisa a ser afetada quando nós falamos de cognição. Geralmente o paciente começa a ter mais aquela perda de funcionalidade, de ficar mais atrapalhado a fazer as coisas, ficar mais lentificado, e só num estágio mais avançado que a memória começa a ser acometida. Mas se esse paciente for acompanhado de perto por neurologistas, por neuropsicólogos, por exemplo, já é bem visível o declínio cognitivo desse paciente ao longo dos anos. Então, o fato é que sim, doença de Parkinson é uma das possíveis causas de demência na população idosa. E doutor, o senhor deu aí algumas características, né? Falando que de repente a pessoa perdeu o olfato, está mais constipada, falou do sono. Então, se a pessoa começa a ver que está tendo esses sintomas, essas características, o que ela deve fazer? Bom, o grande problema desses sintomas é que são sintomas inespecíficos. Nós temos diversas causas para esses sintomas. Então, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa, vamos dar um exemplo de 50 e poucos anos, começa a ter constipação, muito provavelmente ela vai procurar ou gastroenterologista clínico, ou até mesmo o clínico geral para investigar. Dificilmente a doença de Parkinson será a primeira hipótese diagnóstica desses colegas, até mesmo neurologista. Provavelmente ele realmente só vai procurar o neurologista, como vai chamar mais atenção quando começar os sintomas motores. E esse é um grande desafio que nós temos hoje na neurologia. Como resgatar esses pacientes mais cedo, para diagnosticar mais cedo e começar a tratar mais cedo. A gente não tem essa resposta. Então, infelizmente, esses sintomas pré-motores, nós falamos, eles são inespecíficos e, consequentemente, o paciente demora anos e anos para chegar ao neurologista e isso só chega quando realmente está mais prejudicado na qualidade de vida dele. Ok. E, doutor, existem fatores de estilo de vida que podem influenciar o risco de desenvolver a doença de Parkinson? Com certeza. Esse é um ponto bem interessante porque alguns estudos cada vez mais têm mostrado que a atividade física, associando tanto exercício resistido como academia, quanto exercício aeróbico, parece reduzir a chance de doença de Parkinson em até 30% dos casos. Então, eu sempre falo aos pacientes que exercício físico não é só estética, pelo contrário, estética é a última coisa, o último benefício que o exercício vai trazer. Ele traz saúde em diversos campos da neurologia. Melhora o sono, melhora o humor e agora até mesmo reduz a chance de Parkinson e até mesmo de Alzheimer, alguns estudos têm mostrado. Então, se puder deixar uma mensagem para essa pergunta, é isso: fazer exercício físico, tornar exercício físico uma rotina, não algo de exceção, algo esporádico. Ok.
Aí falamos anteriormente, aquela pessoa que está com os sintomas, ela vai procurar um outro tipo de médico e vai se tardando até descobrir que realmente está com características para uma doença de Parkinson. Mas qual a importância do diagnóstico precoce, né? Aquela pessoa que felizmente conseguiu ter esse diagnóstico antes, né, de estar tão agravada a situação. Perfeito. Bom, aqui nós temos dois pontos interessantes para discutir. Primeiro no nosso mundo ideal, a gente espera que daqui a alguns anos na medicina, a gente consiga pegar esses pacientes da fase inicial e que exista alguma droga, uma medicação que faça com que a doença ela ou pare de progredir ou progrida de uma maneira mais devagar. Infelizmente, até o momento, nós não temos essa opção. O fato é que, se nós pegarmos pacientes mais precocemente, nós somos pacientes que às vezes têm 50 anos de idade, são pacientes que trabalham, têm uma vida totalmente funcional. E esses sintomas do Parkinson são incapacitantes, são debilitantes. Então, a partir do momento que a gente pegar esses pacientes mais precocemente, nós podemos oferecer um tratamento mais breve para eles e melhorar a qualidade de vida deles. Então, a gente não espera que o paciente de 50 anos de idade já tenha que ser aposentado por validez. Acho que esse é o grande ponto de tentar rastrear essas pessoas e tratar o mais breve possível. Ok. E doutor, quais são os tratamentos comuns utilizados para gerenciar os sintomas da doença? Bom, basicamente, nós dividimos tratamento em tratamentos medicamentosos e tratamentos não medicamentosos. Em relação aos medicamentos nós temos, basicamente, qual é a ideia da doença de Parkinson? Falta dopamina, neurotransmissor no nosso cérebro, e isso causa sintomas tanto motores quanto não motores. Grosseiramente falando, de forma bem resumida, é isso. Então, o objetivo do nosso tratamento é fornecer uma substância, a principal dela se chama levodopa, ela vai ser convertida em dopamina no nosso cérebro. Então, é como se fosse uma reposição de dopamina no nosso cérebro. A questão é que esse tratamento ele é um tanto quanto desafiador. Por quê? Porque depois de certo tempo, o paciente vai tendo uma certa resistência, entre aspas, a esse remédio, vai dando menos tempo no organismo, e nós temos que começar a associar outras medicações para amenizar os sintomas dele. Além de não esquecer, obviamente, daqueles outros sintomas que eu comentei antes. Então, depressão é uma comorbidade muito frequente dos pacientes com Parkinson, isso deve ser mencionado e tratado junto com os sintomas motores. Então, o paciente tem que ser avaliado como um todo, não só a parte motora, mas sim como um contexto global dele mesmo. É bom falar mesmo sobre esse caso da depressão, né? Que hoje em dia está bem comum, assim, a doença do século, né? Sim. Então, seria bom essas pessoas que, além de fazer o tratamento ali para combater a depressão, para sair desse estado, ela também procurar um neuro para possível ser uma causa de Parkinson, né? Prevenção. Com certeza, nós sempre falamos que a psiquiatria e a neurologia são especialidades irmãs, então muitas doenças neurológicas acabam se manifestando também de forma psiquiátrica e vice-versa. Então, o diagnóstico psiquiátrico, às vezes, no meio do caminho do acompanhamento dos pacientes, descobre, na verdade, uma doença neurológica que estava levando a esse quadro depressivo, né? Então, o tratamento deve ser feito com esses dois profissionais. E doutor, falando ainda sobre as medicações, quais os efeitos colaterais e comuns para os medicamentos contra doenças de Parkinson? Um dos efeitos colaterais mais frequentes, principalmente essa substância levodopa, é o que nós chamamos de discinesias, que são movimentos involuntários. Então, o paciente acaba, por exemplo, muitas vezes acaba sendo interpretado errado como tique, algum outro termo mais leigo, assim. Ele começa a ter, por exemplo, um movimento voluntário na mão, no braço, no pescoço. Isso tem total relação com o tempo de tratamento desse paciente. Quanto maior o tempo de doença, maior a chance de desenvolver esses sintomas. Além dos sintomas mais comuns até, como náusea, tontura, diarreia, esses estão um pouco mais inespecíficos e tendem a ser mais transitórios. Agora, essas discinesias, ao contrário, tendem a ser mais tardias e muitas vezes é um desafio para o neurologista manejar essas complicações que, infelizmente, são inerentes ao tratamento. É algo realmente esperado acontecer. E doutor, como a terapia ocupacional e a fisioterapia podem ajudar pacientes com a doença de Parkinson a manter uma qualidade de vida? Perfeito. Esses dois profissionais, os terapeutas e teóricos, são muito importantes no manejo desses pacientes, porque qualquer uma das maiores dificuldades do paciente com Parkinson é justamente a locomoção dele. Ele fica mais rígido, mais travado para caminhar. E não é só remédio que vai ajudar isso. Muito pelo contrário, a terapia motor, digamos assim, com a físio, com a TO,
vai ajudar esse paciente a adquirir uma melhor marcha, vai ensinar ele a caminhar melhor, digamos assim, mais adequado, e vai reduzir a chance de ele ter quedas no chão. E quando somos de idosos com queda no chão, nós temos diversos riscos, principalmente fratura de fêmur, que é uma condição potencialmente grave. Então, digamos, a educação física desses pacientes com esses profissionais é muito importante. Isso melhora muito a qualidade de vida deles. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que vão no consultório: tem que fazer atividade física com Parkinson, tem que acompanhar com físico, porque isso prolonga a qualidade de vida do paciente. E doutor, muitas vezes a família, né, que pega ali um familiar, um pai, uma mãe que está com essa doença, envolve todo mundo, né? E quando o indivíduo é acometido de verdade com Parkinson definitivamente, os familiares mudam toda uma rotina para poder ajudá-los, né, de uma maneira diferente, porque é bem sensível. O que o senhor diria para esses familiares? Com certeza, assim, essas doenças neurodegenerativas realmente envolve toda a família, tanto Alzheimer quanto Parkinson. A família tem que se readequar realmente à realidade daquele paciente. A questão do Parkinson, especificamente, o que a gente sempre sugere para os familiares? Bom, a primeira coisa olha a casa onde o paciente vive, evita deixar tapete, deixar coisas no chão que ele pode tropeçar e cair. Esse é o nosso principal medo, o principal risco dos pacientes com Parkinson. E o segundo é se adequar a essa nova condição. O paciente do Parkinson, ele fica limitado do ponto de vista mais físico, mais motor inicialmente. Então, tem um pouco mais de paciência, que vai ser as coisas do dia a dia dele mais devagarinho mesmo. Então, é sempre, se possível, ter uma companhia para ele, ajudar a ir no banheiro, ajudar a sair de casa, porque, como eu falei, a nossa grande preocupação, uma delas é o risco diário constante desse paciente terem quedas. Então, realmente é uma nova situação que a família tem que se adaptar a ela. Não é fácil, mas para isso tem o apoio multiprofissional, neurologistas, psicólogos, fonos, físios, TOs. Excelente, doutor, e gostaríamos de agradecer a sua participação hoje conosco. Realmente o tema muito interessante e abriu bastante a visão, né, de como ver, de como identificar, de como poder ajudar também uma pessoa que está com essa doença. Gostaria de agradecer ao senhor e já fico com convite para uma próxima oportunidade de nos ajudar aqui com outro tema, doutor. Com certeza, será um prazer. Eu que agradeço o convite de hoje, fico à disposição de vocês e fico aberto a questionamentos posteriormente, então, o telespectador tiver, e nos encontramos em breve. Ok, um Muito abraço. obrigada, sucesso. doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora vamos assistir ao nosso testemunho e depois voltamos com o Momento Rompendo Silêncio. Eu, durante muito tempo, fui uma mulher sempre muito triste, muito vazia, sem objetivos, sem perspectivas para nada. Pronto, sempre triste, nada me satisfazia. Mas o maior desafio da minha vida foi quando me foi diagnosticado um cancro de mama. Eu era muito nervosa e muito sensível, pronto. As coisas que me aconteciam, que não vinham talvez ao meu encontro, deixavam-me debilitada. Depois, quando casei, passado um ano e tal, comecei a ver diferenças no meu marido. Ele a ser um bocado mais distante comigo e aquilo começou aos poucos e poucos começou a mexer mais com o meu sistema nervoso, até pontos que cheguei a uma altura que tive mesmo que recorrer ao médico, tive que ir ao médico para me ajudar, porque depois comecei a deixar de comer, cheguei a pesar 47 quilos. Mas mesmo assim, as coisas eu nunca estava bem, estava sempre triste. Depois havia assim alturas que mesmo que fosse para passear, nunca estava bem, nada me satisfazia, estava sempre... Havia um vazio muito grande dentro de mim.
Não bastava isso, a minha mãe começou a ter um problema de saúde também, sempre mal, com dores, ia fazer os exames, estava tudo bem no diagnóstico e pronto, e ela sempre também mal, a sofrer, com dores, com mal-estar. Houve alguém de família do meu pai, até foi do meu pai, que frequentava a igreja e um dia convidou e ela depois foi e eu, portanto, levava a minha mãe, porque ainda era um bocado distante da casa dela, e eu entrava. Entretanto, comecei a ver a minha mãe também a melhorar, e a minha mãe sentia-se, pronto, bem, e eu ver as melhoras dela, até que houve um dia que disse, então também vou experimentar. E fui assistir. Logo nesse dia eu senti tudo que ali foi passado, aquilo era para mim. E eu pensei, não, aqui aliás, eu comecei a sentir dentro, parece que uma paz logo, e a partir daí comecei a ter vontade de ir. Eu comecei a sentir logo parece que estava, houve dentro de mim uma sensação de alegria, houve ali logo uma mistura, aquela tristeza, sim, mas até fiquei admirada comigo própria, ter sentido aquela vontade e desejar ir mais e mais e mais, e passado um mês já tinha 2 quilos, aumentei. Aquilo começou tudo a melhorar, deixei a medicação, passado aí uns 2 meses e tal, que o médico tinha-me dito, não pode deixar, tem que fazer tipo um desmame, mas olha, eu como ainda hoje não gosto muito de medicação, deixei e comecei a fazer tudo certinho como era recomendado e comecei a ver melhoras. Depois, em 2013, tive um grande desafio na minha vida, na parte da saúde, que portanto, tive um cancro de mama, foi diagnosticado. Fiz a palpação e realmente senti um nódulo, parecia uma ervilhinha, era pequenina, uma coisa pequenina, mas muito dura. Eu, assim que vi, derivado às informações que se têm, achei aquilo estranho, e então fui logo ao médico, e até ao médico achou estranho, num espaço de tão pouco tempo, ter feito exames, estava tudo bem, e depois apareceu aquilo, mas pronto, claro, no momento fiquei um bocado, assim, acho que qualquer pessoa que recebe uma notícia destas fica um bocadinho abalada, mas depois, não, a partir disso, não. Isto eu vou ultrapassar, porque a minha vida está nas mãos de Deus e eu vou conseguir ultrapassar isto. Claro, não foi fácil, assim, não foi de um dia para o outro, ele teve que ser tirado, não desapareceu, teve que ser retirado através de cirurgia, mas foi só tirado o nódulo. Mas sempre, havia momentos que eu ia assim um bocadinho abaixo, mas era quando eu ia abaixo, vinha aquela força de Deus que me faziam, portanto, ainda me fortalecer mais. E então, aquilo que eu lhe pedia, ele ia aos poucos, e foi aos poucos, e eu consegui ultrapassar, e hoje, graças a Deus, já estou curada. Aliás, eu sentia que já havia dentro de mim uma certeza que eu estava bem, mas ouvi da boca da médica, porque nas minhas orações eu pedia sempre a Deus a cura, era a cura, e foi uma das primeiras palavras que a médica, quando eu entrei no consultório, que me disse o resultado, olha, está curado. E eu disse, meu Deus, fiquei, e até disse, meu Deus, obrigada, até disse mesmo na frente da doutora, e ela disse, pois, a fé também cura, disse a doutora, disse que a fé também cura, disse, pois, e eu sei, doutora, porque eu tenho um Deus muito grande que me cura. Eu fui um exemplo, como conheço o Deus da Igreja Universal, que é o Deus que criou o céu e a terra, que este meu exemplo também sirva para falar para outras pessoas, e era o meu desejo também, e sempre disse, e também dizia sempre a Deus, quando após isto terminar, eu quero que o meu testemunho
corro ao mundo inteiro para ganhar almas para o Senhor. Dizia-lhe muitas vezes isso e tem acontecido. Eu tenho a certeza absoluta que este Deus me curou e que me fez um milagre, porque até inclusive este tumor que eu tive era de grau 3, era um tumor agressivo e tenho mesmo a certeza absoluta que foi um milagre de Deus. E aqui chegamos ao fim desse episódio de hoje, né, Sara? Falamos sobre o Parkinson, foi muito legal o tema, o doutor aí nos ajudou a entender mais. E também esse testemunho, né? Que fé, né, essa senhora teve. E como ela mesma mencionou, Sara, que o médico falou para ela, a fé também cura, né? Então, de repente você aí é essa pessoa que está colocando a sua fé, né, no médico, nos medicamentos, em um tratamento, mas infelizmente ainda não viu resultados, né? Ainda está ali na fase inicial e nada aconteceu. De repente você está colocando a fé nesse médico, né? Nesses tratamentos, e está esquecendo da fé sobrenatural, que é a fé onde essa senhora colocou, né? A fé no Senhor Jesus, e assim ela pôde ver o resultado na saúde dela, né? Sim, exatamente isso. A fé no Deus certo, né? No que é certo. Porque a fé todos nós temos, mas quando você aprende a usar a fé da maneira correta, essa fé pode lhe trazer tudo o que você precisa. E se o que você estiver precisando naquele instante é ser curado de uma doença que aparentemente para a medicina não tem cura, a fé nesse Deus lhe traz a cura, lhe dá a cura. É por isso que temos, né, Cíntia, aqui na igreja, as reuniões, onde os pastores ajudam a você despertar a sua fé. A fé, ela já existe dentro de você, mas quando você vem, participa das reuniões, como essa senhora também foi convidada, ela veio, entendeu, foi entendendo aos poucos a palavra, foi fazendo uso da fé dela e ela conseguiu, até em momentos que ela fala que quando ela foi diagnosticada com o câncer, ela encontrou forças para poder também passar pelaquela situação. Esse é o poder da fé que a gente aprende na Igreja Universal do Reino de Deus. E você falou, Sara, que ela encontrou força. Tem aqui no versículo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo fala aquele versículo que todo mundo conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, em que você tem sido fortalecida, né? Será que está sendo fortalecida pela palavra do médico, né? Sim. O médico, não vai dar certo, toma essa medicina, e você vai para casa toda contagiante, crendo naquela palavra e fortalecida com a palavra de um homem, né? Só que aqui na Bíblia nós te apresentamos, né, essa força, a força espiritual, que é a força de Deus, é a força no Senhor Jesus. Então, se de repente você precisa dessa força, como a Sara falou, estamos aqui de portas abertas para o quê? Despertar ainda mais, ajudar você a despertar essa fé que já tem dentro de você e você buscar essa força no lugar certo, na pessoa certa, que é no Senhor Jesus, né? Sim. E gostaríamos de convidar vocês a participar da oração agora conosco, para que Deus ele venha despertar em você esse fortalecimento, né, que vem através dele. Então, feche seus olhos e orem conosco.
meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui unimos as nossas forças, meu Pai, para invocar, meu Deus, o Senhor para a vida dessas pessoas, meu Deus, que estiveram conosco no dia de hoje, meu Pai. Tem pessoas, meu Deus, que têm colocado, meu Deus, a sua força no lugar errado, meu Pai. Tem acreditado de uma forma errada, tem crido, meu Deus, tem despertado a fé nem medicamentos, nem palavras, meu Deus, humanas, Senhor. Mas nós sabemos, meu Deus, que a fé, meu Pai, a fé só vem mesmo, meu Deus, quando ela, meu Pai, dá esse primeiro passo e quer buscar, meu Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem dos céus, meu Deus, aquele, meu Deus, que pode tudo, que é o Senhor, meu Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha despertar nessa pessoa agora a fé que já existe dentro delas, meu Deus, para que elas venham, meu Deus, ser fortalecidas no Senhor, meu Deus, e não em outras coisas, e que assim, meu Pai, ela possa ter, meu Deus, resultados, meu Deus, resultados tocáveis, meu Pai, na vida delas, meu Pai, que assim, meu Deus, aquele diagnóstico que foi dado, meu Deus, para essa pessoa, meu Deus, de uma doença incurável, meu Pai, de morte, meu Deus, uma palavra de morte que essa pessoa já recebeu, meu Deus, que assim esse quadro venha a ser revertido, meu Pai, porque sabemos, meu Deus, que quando o Senhor, meu Deus, quer, tudo muda. E eu tenho certeza que o Senhor quer, meu Deus, transformar, meu Deus, a vida dessa pessoa. Seja, meu Deus, na área, meu Deus, da saúde, como em todas as áreas da vida dela, meu Pai. Então que o Senhor venha agora, meu Deus, tocar em cada uma delas, meu Pai. E que neste exato momento o Teu poder, meu Pai, possa transformar, meu Deus, a saúde, a casa, a vida por completo dessa pessoa. E ela possa ver, meu Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer tudo, meu Pai. Ainda que os olhos humanos, meu Deus, veja que não tem mais jeito, não tem como resolver aquela situação, aí o Senhor entra e muda tudo. E o Teu nome, Senhor, é glorificado. Então, em o nome de Jesus, receba a cura agora, você que precisa de cura. Receba o casamento restaurado agora, você que precisa dessa restauração. E se tem alguma pessoa que é viciado na sua casa, que agora, nesse exato momento, esse espírito do vício saia. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino esse lar, meu Pai, abençoado, meu Deus. E ao término dessa oração, essa pessoa possa perceber que há paz dentro dela, porque o Senhor fez isso, meu Pai. Te entrego tudo e te agradeço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E temos a nossa direção, né, Sara? Ficamos aqui na 2420, na Dufferin Street, em Toronto. Essa é a nossa sede nacional, mas também temos igrejas espalhadas aqui em outras cidades em Ontário. Temos também igreja no estado da British Columbia, em Manitoba, Winnipeg, no Quebec. Essas são as nossas locações e você pode sim estar vindo nos encontrar, porque estamos de portas abertas para te receber e você ouvir os ensinamentos que irão levar você a praticar a fé inteligente, a fé que funciona, a fé que ressuscita um morto. É isso por hoje. Sim, e até o próximo episódio. Até o próximo, fiquem na fé. Tchau, tchau. Meu nome é Graciele, eu tenho 41 anos e eu moro na cidade de São José do Rio Preto. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, ela teve um AVC, que a deixou praticamente imobilizada. Eu morava no Paraguai nessa época e a gente teve que retornar para o Brasil para ela ser hospitalizada aqui. Devido a esse AVC que ela teve, ela ficou com sequelas, né, do lado esquerdo e ela não mexia mais o braço, ela não mexia mais a perna e ela perdeu a visão.
o cuidar da minha mãe era um verdadeiro fardo, mesmo eu amando a minha mãe. Eu amava a minha mãe, mas eu não conseguia demonstrar amor por ela. O relacionamento com meu pai não era fácil. Era muita briga, praticamente todos os dias. Pelas condições dele de bebidas, ele não conseguia também me dar o carinho e a atenção que eu precisava. Ele ficava muito fora de casa também. Então, quando a gente estava junto, era sempre discussão. Eu não sabia se minha mãe ia voltar dessa doença, se ela ia morrer, como que ela ia ficar. Foi aí que a minha depressão começou a se agravar. Eu passei a consumir droga todos os dias. Automaticamente, eu já senti necessidade de beber. Eu fui atrás de pessoas que tinham como me oferecer a bebida e a droga. Eu fiquei pior, a depressão foi muito pior. Eu me sentia muito mal, eu me sentia assim, uma pessoa sem valor nenhum. Eu procurava quem tinha algo para me oferecer, que era droga. Se essa pessoa tinha droga, eu tinha amizade com ela. Se essa pessoa ia se relacionar comigo, eu tinha amizade com ela. Se não, eu já saía e ia procurar outras pessoas. Logo, eu conheci meu esposo. Eu me casei para poder sair de casa. Eu queria me livrar daqueles problemas que eu tinha. Logo veio meu filho, mais velho, e foi um relacionamento bem difícil. Foram 11 anos de casamento, com muitas brigas, muitas discussões. E nessa época eu ainda usava droga e isso tudo se agravava, né, com as drogas. Meu esposo nessa época se envolveu com o crime e a gente teve que vir embora para São José do Rio Preto. E aqui eu achei que fosse mudar, que a vida fosse melhorar. Aqui foi pior. E eu fui procurar psiquiatras e psicólogos. E eu fui diagnosticada com depressão grave. E ali foi passado para mim as terapias, foi passado os remédios, comprimidos para dormir e comprimidos para se manter bem durante o dia. E eu fiz esse tratamento durante uns 5 anos mais ou menos. Eu comecei a fazer esses tratamentos e participar de algumas terapias. E eu fui convidada a participar de reuniões numa outra denominação. Eu fiquei um tempo sem usar droga, sem beber, sem fumar, mas logo eu tive a infelicidade do meu esposo vir a falecer. Por conta da criminalidade, ele se envolveu e ele foi assassinado. Ali eu voltei a beber novamente, a usar droga novamente. E ali veio a primeira tentativa de suicídio. Eu peguei uma faca e comecei a me cortar. E ali eu desmaiei. A vontade de morrer era tão grande que eu ouvia vozes dizendo para mim: se joga na frente do carro, joga a moto na frente do carro. E dessa forma eu tentei 2 vezes, uma na rodovia e uma outra na cidade. Eu não consigo entender e nem explicar o que acontecia, porque eu jogava realmente a moto em frente dos veículos. Mas quando eu vi, eu estava jogada no acostamento, no mato. E eu comecei a assistir as programações e uma madrugada dessa foi falada uma palavra para mim, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que buscar ajuda, que se eu não buscasse ajuda poderia ser tarde. Então foi falado para mim: vem até a igreja mais próxima, dá um passo de fé e sua vida vai mudar. E falei: então eu vou, e tem que mudar, porque se não mudar alguma coisa, se hoje não mudar algo, eu vou me matar de verdade e dessa vez vai ter que acontecer. Eu ouvia falar muito mal da igreja, né? Da denominação que eu era ensinado que era uma seita. Então eu tinha muito preconceito, mas algo falava para mim: é lá que você tem que ir. Hoje eu sei que era o próprio Deus falando comigo. É lá que você tem que ir. Então eu tive que deixar o meu orgulho, fechar numa gaveta, trancar a chave e jogar fora para poder ir até a igreja. A igreja estava lotada, a reunião já tinha começado e eu entrei. E sentei no banco e lá fiquei. Eu fiquei paralisada.
Eu lembro que eu sentei e fiquei, eu estava sob efeito de droga. Então ali eu estava assim, paralisada, ouvindo. E o pastor falando. E aí depois da reunião ele falou, fica firme, volta amanhã, vem receber uma oração. E eu voltei. Me senti acolhida, me senti, sabe, amada ali por aquelas pessoas. Então eu falei, poxa, né, não é igual as pessoas falavam. Não é aquilo que as pessoas falavam. E cada dia que eu participava das reuniões de libertação, eu fui mudando. Eu fui ficando, fui tendo alegria dentro de mim. Eu fui tendo paz. Eu fui tendo uma esperança. Isso foi gradativamente. E depois de 2 meses participando dessas reuniões, eu fui completamente liberta dos vícios. Eu já não tinha mais a vontade de morrer. E ali eu já não vi mais a necessidade dos medicamentos. Eu mesma falei, eu não preciso mais disso. Eu estou curada das drogas, por que eu vou continuar tomando esses remédios? Então eu parei de tomar remédio. E eu não tive nenhum tipo de reação contrária. Eu aprendi que eu tinha que perdoar também, né? Então eu comecei a buscar a perdoar as pessoas. Então eu tive que perdoar meu pai, eu tive que perdoar meu esposo. Mesmo morto, eu tinha um ódio absurdo dele, porque eu descobri várias traições depois que ele morreu. Falar, meu Deus, eu vou pedir perdão para quem? Meu pai não está mais aqui, meu marido não está mais aqui. Então eu peço perdão para o Senhor e eu tiro esse sentimento dentro de mim. E a partir de hoje eu não quero mais ter esse sentimento ruim. Eu consegui pedir perdão para minha mãe também, por todos os anos que eu não cuidei dela como eu deveria. Esses anos que eu vim para a igreja, que eu me converti, eu pude amar minha mãe, indo visitar ela no lar, na casa de repouso, da forma que eu nunca amei. Então foi o tempo perdido, foi recuperado. E eu tenho certeza que minha mãe foi salva porque ela aceitou Jesus, ela entregou a vida dela para Deus um dia antes dela parar de falar. Então foi muito forte, foi muito gratificante esse momento com ela, momento de dor, mas ao mesmo tempo momento de certeza da salvação. Pedi perdão para os meus filhos, porque eu fiz eles sofrerem coisas que nenhuma criança precisava sofrer. Eu pedi muito perdão e eles aceitaram, então houve uma reconciliação na família. Na outra igreja eu achava que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha essa verdadeira paz e essa verdadeira alegria. Então eu conversava com os obreiros, os pastores, eu perguntava, mas como que você sabe que você tem o Espírito Santo? Você é feliz verdadeiramente? E eu falava, não. Eu não estou usando mais droga, mas eu não sou feliz verdadeiramente. Nada pode te atingir. O mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro de você tem que ter paz. Aí eu quis saber como que era aquilo. E assim foi que eu comecei a buscar. Então tudo que era falado para mim fazer, faz jejuns, faz propósitos, busca verdadeiramente ter essa paz. Eu passei a ouvir a programação do Bispo Macedo ao meio-dia. Isso me ajudou muito, muito mesmo. A identificar onde eu estava errando, aonde eu precisava mudar, o que eu precisava fazer. Então, passei a ler a Bíblia de uma forma que não da forma que eu lia antes, com o contexto, com a história, não. Eu passei a trazer aquela palavra para dentro de mim, para aplicar na minha vida. Eu fiz um sacrifício, mas principalmente eu entreguei minha vida para Deus. Foi esse a principal entrega que eu fiz no altar. Então eu disse para Deus, eu não tenho muita coisa, mas é como a música, né? Mas o que eu tenho é minha vida. Eu coloco tudo aqui e eu não vou descer daqui da mesma forma. E eu me lembro que quando eu passei pelo altar, eu recebi o Espírito Santo. Uma alegria tão grande que eu achei que eu não fosse conseguir descer as escadas do altar, porque era algo inexplicável. Eu comecei a rir, uma alegria muito grande. Eu sabia que Deus estava ali comigo, eu tinha certeza disso.
E dali para frente eu não senti mais nada do que eu sentia antes. Aquela tristeza desapareceu, aquele vazio desapareceu, aqueles pensamentos, sabe, de morte, de tristeza, ai, por que que eu existo? Para que eu nasci? Acabou tudo isso. Então, desse dia em diante, tudo mudou. A minha família, ela viu a mudança na minha vida. Então, isso para mim é uma vitória muito grande. Porque quem me viu lá atrás não via assim, meu Deus, ela vai sair dessa ou vai ser daqui para pior? Ou a gente vai receber uma ligação dela morta. Então hoje é muito gratificante, eu tenho convívio com eles, sabe? E sempre eles me falam, olha, você venceu. E isso para mim é uma vitória. Levar eles saberem que eu estou bem, que eu consegui recuperar, né, a minha autoestima, eu consegui recuperar os meus filhos, que eu estou trabalhando, que eu estou ajudando outras pessoas, né? Hoje eu faço parte dos grupos, né? E hoje eu levo vida para as pessoas. O Espírito Santo, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada. Eu me chamo Wesley Gazeta. Sempre fui um jovem extremamente saudável, praticante de atividades físicas, e quando eu completei 18 anos eu comecei a ter algumas crises de dor de cabeça muito fortes. Nós não sabíamos o motivo, fui a diversos médicos, tive diagnósticos diferentes, como enxaqueca ou até mesmo simplesmente um outro problema mais simples, mas nunca ninguém conseguiu descobrir o motivo. E mais ou menos uns 3 meses depois, em meados de fevereiro, quando essas crises elas iniciaram, foi que, durante uma crise muito forte que eu tive, fui levado até o hospital e lá foi constatado que eu tinha um coágulo muito grande na cabeça. Esse coágulo já estava há muito tempo lá, já estava bem cheio já. Me lembro até que essa região da minha cabeça já estava um pouco até inchada, já visivelmente, dava para ver a olho nu. E nós não fazíamos ideia do que era. Os médicos, quando trouxeram o resultado do exame, ficaram bem preocupados, porque não sabiam o motivo disso ter acontecido. Me questionaram se eu havia batido a cabeça, se eu tinha caído de moto, jogando futebol, algo do tipo. E eu sempre negando tudo. O médico foi até além, perguntou se eu era usuário de droga, e para que tivesse ocasionado isso, e não tinha nada, eles não tinham uma explicação para isso ter acontecido. Visto isso, eles precisaram fazer uma cirurgia o médico disse, né, nós vamos precisar fazer uma cirurgia para entender o que aconteceu. Primeiro, para tirar esse coágulo, porque ele está muito grande, tem muito sangue na sua cabeça. Para a gente entender o que aconteceu, o que causou isso. Até o momento a gente não sabia, então podia ser qualquer coisa. Pela proporção que tinha, nós estávamos bem preocupados. E nesse momento foi quando eu questionei o médico, falei, tá, tudo bem, doutor, mas é uma cirurgia de risco, é algo preocupante? E isso meus pais ainda não estavam, porque eu fui levado direto para a emergência para operar. Não teve tempo de conversar com ninguém, eu já fui levado sem os meus pais. E ele falou para mim, ele falou, olha, qualquer cirurgia que você for fazer, já tem o seu risco normal, mas uma cirurgia na cabeça, como nós estamos vendo aqui, o risco é muito maior ainda. E nisso, eles liberaram os meus pais para entrarem na sala, né? No pré-operatório, eu já estava com a roupa para operar mesmo, isso questão de horas que eu cheguei no hospital. E a minha mãe muito nervosa, chorando muito, com certeza o médico deve ter dado mais detalhes para ela, porque eu não estava nem muito consciente, já estava um pouco, não estava conseguindo ter muita consciência. E a minha mãe já muito nervosa, o meu pai veio até mim com o óleo, ele já era da igreja, eu não ia para a igreja, eu não gostava, era jovem, estava na faculdade, não queria de jeito nenhum. Ele veio e falou, olha, esse aqui é o azeite da igreja, é o óleo santo, eu vou ungir a sua cabeça e vai dar tudo certo. O que tiver que acontecer, vai acontecer e você vai ser curado. Quando criança eu tinha ido na igreja, então eu sabia que essa oração ela teria o poder. Até digo que
senti uma paz na hora, fiquei mais tranquilo em ir para a cirurgia, porque eu tinha certeza que aquela oração ela tinha sido com fé, e enquanto meu pai fazia oração, eu também orei. Ele fez o uso do óleo, ele ungiu o alto da minha cabeça, então graças a Deus esse coágulo estava acima do cérebro, eu não tive nenhuma sequela. Os médicos não tinham previsão de recuperação, como seria. Eu fiquei menos de 3 dias na UTI. Quando eu saí da cirurgia, aliás, um pouquinho antes, quando eu saí da cirurgia, eu já saí acordado, já saí conversando da sala, né? Os meus pais, os meus familiares estavam aguardando no saguão e eles passaram com a maca e saí acordado. O médico fez todos os testes, na mesma hora, todos os meus movimentos estavam perfeitos, não tive nenhuma sequela. A minha recuperação, ela foi extremamente rápida, em menos de 2 dias, então eu já tinha saído da UTI. Na UTI eu só fiquei mesmo em observação. No quarto eu fiquei mais 4 dias e no 7º dia pela manhã eu tive alta. Até no meio da semana os meus pais pediram a alta para o médico, porque eu estava andando no hospital, já estava normal. O médico falou, não, olha, vamos fazer mais uma tomo para ver se realmente é só isso mesmo, se já saiu. E graças a Deus, em menos de uma semana eu já estava em casa, curado e sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Nem dor de cabeça hoje eu tenho, nem aquela dorzinha normal eu tenho. Como eu disse, poderia ser qualquer coisa. Talvez se eu não tivesse feito essa oração, o que garante não seria uma coisa mais grave? Eu creio porque a dor que eu senti, eu nunca senti na vida. Não acredito que era só aquilo, eu creio que Deus agiu no momento e tudo que poderia ser ruim, o coágulo poderia ter sido no cérebro, ele foi uma membrana acima do cérebro, né? Então não teve, não tem nem como dizer que não foi a oração. Através da fé e com certeza, através do uso do óleo, eu fui curado. Eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar.
fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei